Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 26 a 30. Como sucedeu nos dias de Noé, assim sucederá também quando vier o Filho do Homem. Comiam, bebiam, tomavam mulher e marido, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio que exterminou a todos. Como sucedeu também no tempo de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, que exterminou a todos. Assim será no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Palavra da salvação. Comentário: Lucas 17, de 26 a 30. São Beda. A vinda de Nosso Senhor, que foi comparada a um fulgurante relâmpago cruzando rapidamente o céu, agora compara-se ao que sucedeu nos dias de Noé e Ló, tempo em que sobreveio morte súbita aos homens. Por isso diz: como sucedeu nos dias de Noé, assim sucederá também quando vier o Filho do Homem. Em sentido místico, a construção da Arca de Noé figura a edificação da Igreja pelas mãos de Nosso Senhor, os fiéis unidos entre si como ripas encaixadas. Concluída a obra, entra nela no dia do juízo, iluminando-a com a glória invisível de sua presença, para aí habitar eternamente. Ao mesmo passo em que a arca é construída, entregam-se os iníquos a muitos excessos. Estes morrem, porém, quando nosso Senhor entra nela, todos aqueles que neste mundo ultrajaram os santos combativos hão de padecer de um suplício infindo. Os santos, todavia, serão coroados na glória. Silenciando quanto aos crimes nefandos dos sodomitas, Nosso Senhor unicamente menciona os delitos leves ou veniais, indicando com isso como haverão de ser castigados os pecados graves, quando mesmo o que é lícito, se praticado com imprudência, é punido com fogo e enxofre. Prossegue: mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu. Porquanto aquele que agora vê tudo, todavia sem ser visto, quando se der a conhecer, passará juízo sobre todas as coisas. Ele voltará para julgar quando os homens, esquecidos dos seus mandamentos, tiverem se tornado escravos desse mundo. Em sentido místico, Ló, que significa aquele que se isola, figura o povo eleito a viver como estrangeiro em Sodoma, isto é, entre os réprobos, apartando-se ou isolando-se quanto pode dos crimes destes, e evitando assim a própria destruição. Tendo, contudo, Ló deixado a cidade, Sodoma perece. Porque no fim do mundo virão os anjos e separarão os maus do meio dos justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Mateus 13, 49. A chuva de fogo e enxofre que cairá do céu, contudo, não representa o fogo perdurável do inferno, mas o nascer súbito e imprevisto daquele dia terrível. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 31 a 33. Nesse dia, quem estiver no terraço,
e tiver os seus móveis em casa, não desça a tomá-los. Da mesma sorte, quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, salvá-la-á. Palavra da salvação. Comentário Lucas 17, de 31 a 33. Santo Agostinho. Quem está no cimo da casa, sobrepôs-se à carne, e vive agora no espírito, e a respirar um ar saudável. Os móveis da casa representam os sentidos carnais, que sobremaneira desvirtuam os que estão a buscar a verdade, cuja morada acha-se no espírito. Que vigie, pois, o homem espiritual, para que nos dias da tribulação não recaia na vida carnal, que se nutre dos sentidos corpóreos, nem precipite-se no desejo de gozar os bens do mundo. Prossegue dizendo: da mesma sorte, quem estiver no campo, não volte atrás, que significa: não lance sobre o mundo olhar esperançoso. Quem, tendo renunciado ao século, dedica-se à igreja, seja plantado como São Paulo, seja regando como Apolo. A mulher de Ló representa aqueles que, no dia da tribulação, olham para trás, desviando os olhos das esperanças nas promessas divinas. Transmudou-se em estátua de sal para advertir os homens a não lhes seguirem o exemplo, tornando-se ela mesma o sal que os há de preservar da corrupção. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 34 a 37. Eu vos digo, nessa noite, de duas pessoas que estiverem num leito, uma será tomada, a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada, a outra deixada. Dois estarão no campo, um será tomado, o outro deixado. Os discípulos disseram-lhe: onde será isso, Senhor? Ele respondeu-lhes: onde quer que esteja o corpo, juntar-se-ão aí também as águias. Palavra da salvação. Comentário Lucas 17, de 34 a 37. Santo Ambrósio. E refere-se a propósito à noite, porque o anticristo será na hora mais escura, porquanto este, chamando-se a si mesmo de Cristo, cobrirá de treva os corações dos homens. Cristo, porém, rebrilhará como um relâmpago, para que naquela noite possamos ver a glória da ressurreição. De todos quantos foram abatidos pelas fraquezas humanas, parte é abandonada, isto é, reprovada. Outra acolhida, ou seja, arrebatada no ar diante de Jesus Cristo. Prossegue. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada, a outra deixada. Ou a figura das mulheres a moer parece significar aqueles que buscam o alimento nas fontes ocultas, trazendo o que vai muito no interior à vista de todos. Com efeito, este mundo é como que um moinho, e nossa alma está encerrada neste corpo, como em um cárcere. Esse moinho, que figura a sinagoga, isto é, a alma maculada pelo pecado, a moer o trigo umedecido e pobre, e incapaz de separar o interior do exterior, é abandonado, porquanto não produz farinha a contento.
Por outro lado, a Santa Igreja, ou seja, a alma que não carrega as manchas dos pecados e que se põe a moer o bom trigo tostado pelo calor do sol eterno, oferece a Deus a boa farinha tomada do coração dos homens. Quanto aos que representam os trabalhadores, podemos-los conhecer se atentarmos para o fato de que em nosso íntimo há duas mentes, uma delas que se corrompe, própria do homem exterior, outra, porém, é a do homem interior, que arranja a renovar-se a si mesma por meio dos sacramentos. São estes os dois que trabalham no nosso campo. O zelo daquele produz bons frutos, a inação deste, no entanto, condena-o. Esses dois homens no campo também representam os dois povos deste mundo. Um fiel é eleito, outro infiel é deixado. Deus, que não é injusto, não trata do mesmo modo os que, tendo levado vidas iguais, distinguiram-se no zelo. Também recompensa a cada um segundo o mérito de suas ações. Não é, com efeito, a semelhança das vidas que produz a igualdade de méritos, uma vez que nem todos rematam as coisas que entraram a fazer, e unicamente quem perseverar até o fim há de ser salvo. Mateus 10, 22. Comparam-se as almas dos justos às águias, porque buscam as coisas do alto, desprezam as de baixo e alcançam longa vida. Pelo que é do juntar-se em torno do corpo, não há margem para descrermos que destas coisas verdadeiramente sucedem, maxime se lembrarmos de que José de Arimateia recebeu o corpo de Cristo depois de o ter requestado a Pilatos. Não te parecem também como que águias ao redor do corpo aquelas mulheres e o círculo dos apóstolos que a rodeavam nosso Senhor? E também não se fará semelhante às águias em torno do corpo quando vier nas nuvens para que todo olho o veja? Apocalipse 5. É este o corpo do qual foi dito: porque minha carne é verdadeiramente comida. João 6,56. Em torno deste corpo vão as águias a voejar com asas espirituais, como todos os que creem na encarnação de Jesus Cristo. E da mesma maneira a Igreja, na qual somos renovados espiritualmente pela graça do batismo. Livro da Sabedoria, capítulo 13. Eram naturalmente vãos todos os homens que ignoravam Deus e foram incapazes de conhecer aquele que é, a partir das coisas boas que estão à vista, e olhando suas obras, não reconheceram o artífice, mas tiveram como deuses o fogo, o vento, o ar leve, as órbitas astrais, a água impetuosa, os luzeiros celestes, regedores do mundo. Se, fascinados por sua formosura, os consideraram deuses, saibam quanto seu dono os supera, pois o autor da beleza os criou. E se o poder e a atividade dele os assombraram, calculem quanto mais poderoso é quem os fez, pois pela grandeza e beleza das criaturas descobre-se, por analogia, aquele que lhes deu o ser. Contudo, a esses poucos se lhes pode lançar em rosto, pois talvez andem extraviados, buscando a Deus e querendo encontrá-lo. Com efeito, buscam suas obras, as exploram, e a aparência delas os subjuga, porque é belo o que vem.
Mas nem sequer estes são perdoáveis, porque se conseguiram saber tanto, a ponto de serem capazes de averiguar o princípio do cosmo, como não encontraram com maior razão o seu dono? São uns infelizes, põem sua esperança em seres inertes, aqueles que chamaram deuses às obras de suas mãos humanas, ao ouro e à prata lavrados com arte e a figuras de animais, ou a uma pedra sem utilidade, obra de mão antiga. Tomemos um carpinteiro. Ele corta uma árvore de tamanho médio, a descasca com destreza e, aplicando-se ao seu ofício com habilidade, faz um objeto útil para os afazeres da vida. Usa o resto do trabalho preparando a comida e se sacia. O resto de tudo, que para nada serve, um pau retorcido e nodoso, o pega e corta em seus momentos de lazer, e se entretém dando-lhe habilmente forma, até tirar a imagem de um homem, ou conseguir o que se parece com animal vil. A ele dá uma demão de minio, pinta-lhe de vermelho todo o corpo e restaura todas as suas falhas. Prepara-lhe um nicho digno e o coloca na parede, prendendo-o com uma braçadeira. Sabendo que não pode valer-se por si mesmo, toma precauções para que ele não caia. É uma imagem e necessita de ajuda. Depois reza a ele por seus bens, casamento e filhos, sem se envergonhar de recorrer a um ser sem vida. Implora a saúde a um ser fraco, roga pela vida a um morto, solicita ajuda ao mais fraco, e uma boa viagem a quem não pode servir-se nem de seus pés, para seus negócios e trabalhos e o êxito feliz de suas tarefas. Pede força a quem menos força tem nas mãos. Palavra do Senhor. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento apregoa a atividade de suas mãos. Um dia passa a mensagem a outro dia. Uma noite a transmite a outra noite. Sem falar, sem pronunciar, sem que se ouça a sua voz. O seu discurso atinge toda a terra. A sua linguagem chega aos confins do mundo. Ali plantou uma tenda para o sol. Ele, como um esposo, sai de seu quarto, contente como um herói, para percorrer seu caminho. Surge numa extremidade do céu e sua órbita chega ao outro extremo. Nada se esconde de seu calor. A lei do Senhor é perfeita, devolve a respiração. O preceito do Senhor é confiável, instrui o ignorante. Os mandatos do Senhor são retos, alegram o coração. A norma do Senhor é límpida, dá luz aos olhos. O respeito ao Senhor é puro, dura para sempre. Os mandamentos do Senhor são genuínos, justos todos sem exceção. São mais valiosos do que o ouro, do que o metal mais fino. São mais doces do que o mel, que um favo destila. Também o teu servo se ilumina com eles, e guardá-los traz grande recompensa. As inadvertências, quem as percebe? Absolve-me de culpas ocultas. Da arrogância preserva o teu servo, para que não me domine. Então serei íntegro e inocente de grave pecado. Que te agradem as palavras de minha boca. Aceita minha meditação, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 19. Para uma leitura cristã da primeira parte, encaminha-nos Paulo em Romanos 10:18, aplicando o versículo 4 do Salmo à pregação do Evangelho. É uma leitura superposta, que não deve eliminar o sentido original, o qual nos oferece outro caminho de transposição. A luz da ressurreição de Cristo ilumina a estrutura simbólica da criação e ajuda a articular sua linguagem. Não é criação sem mais que o cristão contempla,
mas a criação restaurada por Cristo, seu modelo e Senhor. Muito explorado pelos antigos, é o símbolo do sol como esposo. Demos a palavra a Agostinho. Quem é o esposo senão aquele com quem se desposa aquela virgem por mão do apóstolo? Como esposo, quando a palavra tomou carne humana, achou um tálamo no seio virginal. Unido ali à natureza humana, saiu dali como de uma alcova castíssima. Alegre como gigante, para percorrer seu caminho, nasceu, cresceu, ensinou, padeceu, ressuscitou, subiu. Percorreu um seu caminho sem nele se deter. A carreira do Cristo Sol é do Pai até o Pai. Agostinho, Jerônimo, Beda, o seu calor é o Espírito. Ao chegar à lei, logicamente a referem à lei do Evangelho, a lei perfeita, pois a lei de Moisés não levou ninguém à perfeição, Cirilo de Alexandria. A lei que não submete à escravidão, mas dirige a alma a imitar livremente a Deus, Agostinho. Em chave mais filosófica, comenta Gregório de Nissa o começo do Salmo. Davi escutava a música do céu e dos astros, música ritmada de movimento e repouso. O repouso cintilando no que sempre se move, o movimento perpétuo cintilando no imutável. Tal é a música primeira, primordial, da harmonia universal. O mundo inteiro é música, cujo compositor e intérprete é Deus.